Hoje, 16 de abril de 2025, nós vamos fazer um novo programa no canal Cristo Rei Notícias. É um programa sobre o ponto teológico. Vamos falar um pouco sobre a questão da divisão da fé, da doutrina entre os cristãos, lamentar e também a esperança da união de todos os cristãos, de todas as denominações, de todas as igrejas cristãs. Os cismas católicos são inevitáveis, como lamentáveis. A Igreja Católica Romana imperou depois de martirizada por séculos no Ocidente e no Oriente. A Guerra dos 30 Anos foi o ápice sangrento de uma segunda ou terceira cisão do Ocidente cristão. Triste e lamentável, essa guerra ocorreu na Europa entre protestantes, príncipes protestantes e príncipes católicos romanos, austríacos, e disputas de dinastia principalmente da França com a dinastia Habsburgo, do Sacro Império Germânico Romano. E depois dessa lamentável cisão e guerra entre cristãos, houve a Revolução Francesa no século XVIII, que foi o ápice do paganismo, disfarçado de ciência, luz, razão, liberdade no Ocidente. E esse paganismo trouxe, nos séculos seguintes, a Europa secularizada, paganizada, sem o domínio cristão católico, que tinha vencido o paganismo, que tinha vencido o islamismo. E a Revolução Francesa foi o ápice, então, do paganismo apóstata na Europa. Então veio depois o comunismo soviético, que foi a última bolha de apostasia do Ocidente, ainda resistente e ampliada com a China do dragão vermelho, unida ao islamismo do dragão verde, perseguindo os cristãos, e Israel do Ocidente. O Armagedon então se aproxima. Desde 2000 que eu tinha anunciado, há 25 anos, que a voz de Jesus, numa gravação de um testemunho do ex-padre Roberto de Almeida, Jesus tinha falado através dele, falando sobre o que iria acontecer nas próximas décadas. Ocorreu tsunami em 2004, mais de 300 mil vítimas, houve a invasão das fronteiras por demônios. Agora nós vemos nos Estados Unidos o governo Trump dizendo que os migrantes eram criminosos, perigosíssimos, traficantes. A droga é o mercado do demônio, assim como os vícios, porque ele veio para roubar, matar e destruir. A droga é uma das suas armas com que ele mais mata e leva as almas para o inferno. A pornografia também, que é um problema, um pecado hoje. Não colocareis coisas imundas diante de vossos olhos, diz a palavra santa, que está destruindo as almas principalmente de idosos. Então o Armagedon, estamos se aproximando. Jesus disse que naquela revelação de 2006, que seríamos como nos dias de Noé. No dia de Noé, o coração do homem era só violência. Nós estamos vendo aí as guerras e o aumento do armamento, do investimento em armas de morte, destruição em massa. E fala-se alguns analistas que as nações com bomba nuclear passarão de 9 para 30 dentro das próximas décadas. Espero que não, mas é o que os analistas políticos dizem hoje. Mas, felizmente, temos a esperança no Cristo Jesus Nazareno, profeta de Israel, do sudário, Jesus Nazareno, está escrito no sudário, era ele mesmo, apesar da divergência do Papa e da mídia falsificadora de testes ditos científicos,
do sudário é ele mesmo, Jesus, e ele preservou aquele milagre. E foi descoberto o Barbara Fale, pesquisadora do Vaticano, toda a ciência e análise técnica papilógrafa da descoberta de André Marion, da Universidade de Milão, sobre o nome de Jesus no sudário, em papiros, com tinta vazada de papiros. Então, nessa Semana Santa eu sempre publico essa notícia no jornal, mas não sei se esse mês vou ter recurso para fazer a publicação. Mas eu estou fazendo essa publicação aqui neste ponto teológico. Se puder, compartilhe, porque isso é muito importante. A nossa fé ela não é uma ideologia, ela é uma referência factual. Jesus é um personagem, profeta de Nazaré, da Virgem Maria, como está nos evangelhos. Ele ressuscitou, ele encarnou, ele é Deus, ele é Logos, ele provou, ele fez sinais e ele anunciou a sua ressurreição e ascendeu aos céus, está à direita do Pai. Portanto, a nossa fé cristã é a única fé que segue o verdadeiro homem Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E não um homem pecador qualquer, como Buda, como Maomé, etc. Ou um papa qualquer, né? Então, temos que ter cuidado com a idolatria, porque a Igreja Católica Romana ela herdou toda aquela cultura romana dos ídolos, dos santos nas igrejas, aquelas imagens todas que representam os deuses da época. Aquilo não existia na época de Jesus, não era assim a prática religiosa, mas como a Igreja Católica Romana herdou toda essa lei canônica, jurídica e cultural da Grécia e de Roma antiga, pagã, ela incorporou essas tradições na sua liturgia, né? Mas isso serve de tropeço para muitas pessoas que não entendem, né? Que pensam que aquelas imagens vão falar com ela, que aquelas são deuses, os santos são deuses. Maria tomou a parte da glória de Deus, é rainha dos anjos, etc. Então há muita confusão, há muita ideologia teológica que não é homologada pelos escritos proféticos apostólicos ou do próprio Deus, do Eterno, né? Jesus Cristo. Então continuemos o ponto. Jesus deporá essas guerras, essas espadas, esses foguetes e também os anjos bestializados. E teremos um milênio de paz e prosperidade em toda a plana e imóvel terra, restaurada do Apocalipse, porque o Apocalipse, como nós sabemos, são 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Então, não nessa ordem. Então, haverá uma destruição muito grande, quase que completa da terra. A ira do Cordeiro cairá, a ira de Jesus cairá sobre esse novo tempo de Noé, né? E haverá um neodilúvio que agora é de fogo, das armas nucleares e da própria ira de Deus do céu, dos astros. Então, Jesus é que trará, depois deste apocalipse de 7 anos, grande tribulação sobre Israel, sobre aqueles cristãos nominais que ficaram, que sua fé não era legítima, aprofundada em Deus, né? Então, nós teremos 1000 anos de paz com Jesus e unidade, todos os cristãos, com Israel agora convertido ao cristianismo. Não um cristianismo com tanta influência pagã de imagens, não, mas um cristianismo mais bíblico, né? Alguns poderiam dizer mais light, né? Não tão pesado de culturas pagãs. Então Jesus deporá essas espadas e os anjos bestializados serão amarrados no abismo e teremos um milênio de paz e prosperidade em toda a terra plana e imóvel, restaurado do Apocalipse. Jesus é a união mundial e celestial. Ele não só a união entre os homens, entre as igrejas cristãs e Israel, aqui na terra, mas ele também vai unir estas criaturas humanas do pó da terra com os anjos do ar celeste, né? Não esses anjos do ar demoníaco que também frequentam aqui as alturas, mas esses anjos demoníacos bestializados estarão amarrados embaixo da terra no fogo. E só os santos anjos e os espíritos restaurados, aperfeiçoados no céu, ressuscitarão e viverão com os índios, vamos dizer, que sobrarem aqui da terra. E teremos um milênio de paz e prosperidade, com a união mundial e celestial.
desculpa, celestial, porque unirá santos anjos e espíritos aperfeiçoados, que são os santos que estão no céu, que tem aquelas imagens nas igrejas catedrais católicas e retratos nas luteranas, né? Ou nas presbiterianas e batistas. Todos os santos cristãos estarão unidos em uma só fé no céu e na terra, porque Jesus unirá então os santos anjos com os espíritos aperfeiçoados e os moradores índios da terra, que ainda reinará sobre essas nações de índios durante 1000 anos. Esses dois conjuntos da humanidade, uns nós ressurretos com a graça de Deus, em corpos celestes, ressuscitados e arrebatados, e o outro, os índios aqui da terra que sobraram da grande catástrofe do Apocalipse, dos 7 anos da grande tribulação do anticristo de Daniel, profetizou. Então, todos unidos em paz. E certamente haverá uma mobilidade entre as dimensões. Haverá uma mobilidade entre o céu e a terra, entre a dimensão angelical e a dimensão humana. Porque Jesus, em corpo, espírito e alma, é humano e é divino, e ele anda nas duas dimensões, tendo ascendido para o céu depois do terceiro dia de morto e ressuscitado. Mas todos viveremos então em paz, por certo haverá essa mobilidade dimensional, já que Jesus é rei dos anjos, e a amada irmã Maria jamais almejou a glória de outro. E a glória de Deus, diz o profeta Isaías, Deus não dará sua glória a ninguém, nem a sua própria mãe aqui na terra, né? Isto de que Maria é rainha dos anjos é antiapostólico, heterologômeno, ou seja, diferente da doutrina, do logos de doutrina, né? Do querigma, da proclamação, é diferenciado, é uma invenção da imaginação de padres, né? Nos séculos aí medievais ou recentes, e é antiapostólico e é anticristão. Ou seja, é uma heresia, né? Uma heresia teológica, sim, é sim. E por isso, quando nós dizemos essa verdade, muitas vezes somos odiados por causa disso, até pelos irmãos cristãos católicos. Mas é a verdade, né? A verdade da palavra que saiu da boca do Eterno e dos seus discípulos. Então, nós não podemos mudar, nós não podemos colocar imaginações ou sentimentos pessoais ou naturais na teologia, na revelação de Deus. E por isso somos realmente odiados, né? Mas Deus nos dá força, nos fortalece o Espírito Santo e desejamos a todos uma boa Páscoa Católica Romana agora, nesses dias que antecedem a Quinta-feira do Lava-Pé, Sexta-feira Santa e Sábado de Aleluia. Isso só o oferecimento do Mistério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz, Força e Fé. E procure compartilhar este canal sem problema, pode compartilhar, produções nossas, são produções nossas. Pode divulgar, pode gravar, né? Não tem problema, eu não tenho direitos autorais, claro que com respeito, né, a mensagem, a imagem, etc. Mas a mensagem pode ser divulgada, pode ser compartilhada com familiares, com amigos, certo? E vamos dar um like, se inscrever no canal para que o YouTube possa divulgar esta teologia, esse ponto teológico para a salvação das almas, que estamos aqui por um tempo breve ao encontro do nosso Pai Celeste em Cristo Jesus. Amém? Alf.